Olá, gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso podcast Controvérsia, que vai debater questões da conjuntura nacional, da política, da economia, da crise, do fora Bolsonaro e do PSOL, como não podia deixar de ser. Alguém pode nos perguntar por que Controvérsia? Porque Controvérsia é um site que eu mantenho desde 2006, quando eu dava aula, que meus alunos e ex-alunos pediam textos sobre os temas que a gente debatia em sala de aula e que eram assuntos que não davam para aprofundar. Fui colocando textos, o site foi crescendo e hoje já está velhinho na praça, né? Poucos sites se mantiveram na época das redes sociais, mas o meu está lá. E, portanto, a gente resolveu trazer para o podcast o nome de Controvérsia, até porque no nosso podcast nós também vamos tratar de assuntos controversos. Então eu queria agradecer imensamente a participação de todos e todas e dizer que hoje nós temos um convidado aqui, mais do que especial, meu amigo, presidente nacional do PSOL desde 2017, vem conduzindo o partido por um caminho de crescimento, mas crescimento não apenas numérico, mas um crescimento programático, um crescimento ideológico, um crescimento de disputa política na sociedade, e isso fez com que o PSOL se firmasse como um partido de esquerda aqui no Brasil. Então, queria agradecer imensamente a participação do Juliano Medeiros, nosso convidado de hoje, para o nosso podcast Controvérsia. Bem-vindo, Juliano, obrigado por aceitar o convite, e nós vamos bater um papo aqui sobre os últimos andamentos das eleições, da conjuntura política nacional, né, e desse quadro de crise que o país vive com Bolsonaro, crise política, econômica, social, ambiental e assim por diante. Obrigado por aceitar o convite, Juliano. Valeu, Ricardo. Obrigado a você. Parabéns aí pela iniciativa de botar esse podcast no ar. Mais um instrumento para poder levar as ideias que você tem defendido no teu mandato como vereador lá em Santo André. E eu espero que em breve também como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Opa, obrigado, Juliano. Queria começar tratando de um assunto polêmico aqui na nossa conversa, e inclusive polêmico porque é uma novidade para o PSOL, né? Digamos assim, um fato novo para o PSOL, e que foi objeto de muita discussão, muita disputa dentro do partido, que é o fato de você estar assumindo a posição de suplente de senador aqui no estado de São Paulo. Todo mundo sabe o peso que São Paulo tem na eleição nacional, né? São Paulo decide eleições e nós estamos no partido assumindo a primeira suplência de senador aqui na chapa com o Haddad de governador de estado. Você acha que como senador, como suplente de senador aqui no estado de São Paulo, isso ajuda a construir o PSOL no estado, ajuda a construir o PSOL no Brasil, ou isso foi apenas um acerto político entre partidos que não tem nada a ver com avanços políticos? Ricardo, toda a nossa ação nos últimos anos, não só na minha gestão à frente da presidência nacional do PSOL, mas antes já com o nosso companheiro Luiz Araújo, que foi presidente antes de mim. O Luiz pegou, inclusive, um momento bem crítico, onde aconteceu o golpe contra a Dilma, onde se instalou o governo ilegítimo do Temer, onde a gente precisou construir uma frente social e política de partidos que até então não trabalhavam muito juntos. O PT estava no governo, a gente estava na oposição. Então, foi um período de transição política do governo da Dilma para o governo Bolsonaro, que pega esse período do governo Temer, onde a gente teve que fazer uma aposta pela unidade, né? Porque simplesmente o pessoal não tinha força social e política para sozinho enfrentar os ataques do governo Temer e depois os ataques do governo Bolsonaro. Em 2018 a gente teve uma experiência, que acho que foi uma experiência que nos ensinou muito, que foi a divisão das esquerdas no primeiro turno. A gente teve boa parte do primeiro turno, a esquerda dividida em 4 candidaturas, a esquerda e a centro-esquerda, vamos chamar assim, né? A candidatura do presidente Lula, depois substituído pela candidatura do Haddad, a candidatura da Manuela Dávila, do PCdoB, que depois virou vice do Haddad, a candidatura do Boulos e a candidatura do Ciro Gomes, que eu considero um candidato, uma liderança de centro-esquerda. E a gente foi para o segundo turno e só se juntou mesmo todo mundo, ou quase todo mundo, porque o Ciro foi para Paris, no segundo turno. E eu acho que esse período todo de governo Bolsonaro, 3 anos e meio muito duros, né, Ricardo, muito difíceis, colocou
a centralidade do tema da unidade, com uma centralidade que não tinha antes, né? Antes a gente valorizava muito o direito de cada partido defender suas ideias, o seu programa, as suas posições políticas. E com o governo Bolsonaro, criou-se uma demanda na sociedade, nos setores populares, nos movimentos sociais, para que a gente estivesse mais junto. Eu diria que isso é uma combinação de uma decisão consciente dos partidos de esquerda, de perceberem que sozinhos não eram suficientes para enfrentar o quadro que estava se colocando no Brasil, com um processo de assimilação dessa demanda que estava colocado na sociedade. Olha, vocês têm que se juntar. Quantas vezes a gente ouviu isso nas redes sociais, nos eventos, nos debates que a gente participou, né? Então, eu acho que esse processo aqui de composição em São Paulo responde também um pouco a essa necessidade. A esquerda nunca governou São Paulo, né? E foi para o segundo turno apenas uma vez. Nós estamos diante da possibilidade real de, pela primeira vez, ter um governo de esquerda, centro-esquerda no estado de São Paulo. E o pessoal teve diante também dessa decisão, se a gente colaborava com essa conquista ou se a gente optava legitimamente, porque todo partido tem esse direito, de apresentar nossa candidatura própria, de defender nossas ideias, mesmo que com poucas chances de vitória. O gesto do Guilherme Boulos de desistir da candidatura a governador e fazer um chamado pela unidade, um apelo pela unidade, foi muito importante nesse percurso. E a gente chegou agora às vésperas das convenções partidárias com isso ainda mal resolvido. Porque não tinha sido escolhido o vice na chapa do Haddad, não tinha sido escolhido ainda o suplente do Márcio França. A única coisa que se sabia é que o Márcio França tinha retirado a candidatura de governador para ser senador e que o Haddad era o melhor colocado entre os candidatos de esquerda. O resto estava tudo em aberto. O pessoal chegou a reivindicar a indicação do candidato a vice-governador, né? Mas houve resistências. E a gente tentou achar uma outra alternativa para colaborar. A nossa ideia é ajudar, é estar junto dessa construção para ajudar, né? É o meu nome que está colocado como suplente do Márcio França, mas poderia ser outro nome do pessoal, poderia ser outro partido. O importante é que todos os partidos que compõem esse campo democrático de esquerda e centro-esquerda, que em nível nacional estão com Lula, pudessem estar juntos em São Paulo também. Eu acho que foi um gesto de maturidade, grandeza política, compromisso com a mudança no estado de São Paulo, de também, claro, flexibilidade, porque não é simples, nós temos diferenças entre nós, né? Nós temos projetos que não são exatamente idênticos, mas acho que foi um esforço genuíno para tentar dar uma resposta para essa demanda que está colocada. É preciso também mudar o rumo de São Paulo, não só mudar o rumo do país. E você imagina o que significa o Lula governando o Brasil a partir de 2023, com a derrota do Bolsonaro, tendo São Paulo como um aliado, né? O estado de São Paulo como um aliado. E você imagina o que é governar o Brasil tendo o estado de São Paulo como um adversário. Você imagina o que significaria para o Lula, o que pode significar para o Lula governar o Brasil com São Paulo, que é o segundo PIB da América Latina. É o primeiro estado brasileiro, depois o estado de São Paulo. Depois vem o México e a Argentina. Então, ter essa potência econômica e social que é o estado de São Paulo contra o governo Lula, né? Governado por um partido que vai fazer oposição ao futuro governo Lula, e o que significa governar o Brasil tendo um governo aqui em São Paulo que seja um aliado. Então isso faz muita diferença e a nossa decisão tem a ver com isso. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão que eu acho que representa essa maturidade, esse comprometimento com a mudança. Na tua resposta, pelo que dá para entender, o Lula já ganhou, mas o Haddad ainda não, é isso? Não, acho que ninguém ganhou. E as pesquisas, Ricardo, dos últimos dias aí estão mostrando que vai ser uma eleição difícil, mesmo para o Lula. É claro que nós estamos lutando para que Lula vença as eleições no primeiro turno, mas não está garantido que ele vai vencer no primeiro turno e não tem nada garantido em relação ao segundo turno. O Bolsonaro, ele retomou a ofensiva nas últimas semanas, primeiro enterrando a CPI do MEC lá no Senado Federal, uma iniciativa do senador Rodolfo Rodrigues, que é da nossa federação, Rede PSOL. Ele operou junto com os senadores que são da base de apoio e outros para impedir que houvesse a CPI do MEC, que demonstraria a corrupção escancarada no Ministério da Educação. Depois ele aprovou na Câmara e no Senado a PEC do desespero, né? Essa PEC que ampliou os valores do Auxílio Brasil, criou um voucher de R$1.000 para caminhoneiros e taxistas, aumentou o auxílio, o Vale Gás, uma série de programas sociais que já existiam ou foram criados com o estrito objetivo de melhorar as condições do Bolsonaro na disputa eleitoral, já que ele podia ter feito isso lá atrás, não fez, né? Ele podia ter aumentado o valor do Auxílio Brasil muito tempo atrás, né? E esperou a crise social e econômica se aprofundar nesse nível que nós estamos vivendo hoje para só então tomar uma iniciativa às vésperas da eleição. E um terceiro aspecto, que é esse aspecto da intimidação, né? O Bolsonaro permanentemente buscando intimidar os seus adversários e buscando intimidar as instituições de Estado. Quando o Bolsonaro
ameaça a justiça eleitoral, quando o Bolsonaro coloca o seu ministro da Defesa para pedir com máxima urgência os códigos-fonte das urnas eletrônicas, que já estão disponíveis desde outubro do ano passado, ele está tentando criar um clima, um ambiente. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser uma eleição dura. As últimas pesquisas demonstram que já há uma estabilização do Bolsonaro, ou seja, ele estava muito mal, caindo, já estabilizou. A tendência é que os impactos dessas políticas sociais melhorem um pouquinho a situação dele. Eu acho que vai ser uma eleição muito dura, então não tem nada garantido. Claro, considero que a eleição do Lula ela é mais provável do que uma vitória da esquerda em São Paulo. Em São Paulo vai ser muito mais difícil, né? Em São Paulo nós temos um estado rigorosamente dividido em 3 pedaços, né? Um terço com a esquerda, um terço com a extrema direita e um terço que flutua e que hoje uma parte desse terceiro terço está com o Rodrigo Garcia do PSDB pela manutenção do projeto dos tucanos aqui em São Paulo. Então, acho que vão ser 2 eleições super difíceis, Ricardo, e vai exigir da gente muito engajamento, muita mobilização, muita atenção para não cair em provocação, para ter os argumentos corretos, para não perder o controle sobre a narrativa da eleição, que para nós tem que ser emprego, inflação, crise econômica, violência contra as periferias, ou seja, aquilo que as pessoas sentem, e não cair no debate da urna eletrônica, no debate, dos preconceitos que o Bolsonaro busca mobilizar na sociedade brasileira contra a esquerda. Não, concordo. A gente estamos falando aqui sobre os prováveis vencedores, né? Mas eu queria chamar a atenção e queria saber a tua opinião sobre o que eu acho que são os maiores perdedores, que eu diria que até agora eu já identifico 2 grandes perdedores nessa eleição. Não sabemos quem vai ganhar, você mesmo falou, eleição difícil, o Bolsonaro está animando o eleitorado dele, fazendo ameaças, chantageando, pressionando as instituições, então ele tá jogando o jogo como ele sabe jogar. E vamos trabalhar para que não dê resultado. Mas eu diria que do ponto de vista dos perdedores, eu acho que nós temos 2 grandes perdedores que já, de certa maneira, estão sacramentados nesse processo eleitoral. Na minha avaliação, é o Dória, né? O governo, digamos assim, como você falou do peso do estado de São Paulo, o Dória é o governador desse PIB, que você deu a dimensão dele na América Latina. Então, o Dória, como uma figura importante, os governadores de estado, sempre assumindo posições importantes da disputa eleitoral, ele saiu pela porta dos fundos, né? Entregou a chave de estado para o Rodrigo Garcia e disse que vai voltar para o programa dele, não sei se vai voltar para aquele programa brega que ele faz, horrível, mas ele é um grande perdedor na minha avaliação, e já está perdido, porque ele está saindo completamente desacreditado. E o outro, eu diria, grande perdedor nessa eleição, até agora, vejo pouquíssimas chances de virar o jogo, é o PSDB, que já governou esse país por 8 anos, disputou e perdeu para o PT outras tantas eleições, e agora está de vice da Tebet, MDB, né? De vice da Tebet, e houve, inclusive, a troca agora do vice indicado pelo PSDB, saiu o senador Gereissati, né? Entrou, inclusive, a senadora de família do ABC, a Mara Gabrilli, proprietária de ônibus, né, lá na região, e trocaram o vice, né? Então, você acha que PSDB e Dória são 2 grandes derrotados nessa eleição? Você mencionou, Ricardo, 2 faces de uma crise mais complexa, que é a crise do centro político, dessa centro-direita mais tradicional no Brasil. O que aconteceu? Eles bancaram uma série de medidas de ataque aos direitos dos trabalhadores, né? Primeiro bancaram o golpe contra Dilma em 2016, que a gente lembrou agora há pouco. Depois bancaram a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a mudança do regime de exploração do pré-sal, que tirou dinheiro da saúde, da educação, da habitação. Depois criaram o teto de gastos. Eles fizeram um mega ajuste que aprofundou a crise, aprofundou a recessão no Brasil. E não conseguiram, na eleição de 2018, serem os grandes beneficiários desse ajuste, né? Por quê? Porque a crise no Brasil se aprofundou e a raiva, a insatisfação, o mal-estar da sociedade brasileira, inclusive de boa parte da classe trabalhadora, acabou sendo drenado para o Bolsonaro, né? E Bolsonaro foi o grande vitorioso das eleições de 2018, como nós sabemos. Ali o centro político já demonstrou
uma enorme crise, uma enorme dificuldade. E, aliás, não é um fenômeno só brasileiro, não. É um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do mundo. A centro-esquerda e a centro-direita cada vez com mais dificuldade de se conectarem com esse mal-estar, com essa crise de confiança que a democracia liberal tem vivido em diferentes países do mundo. Isso chegou no Brasil também, né? Chegou em outros países, no Reino Unido com o Brexit, no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, nos Estados Unidos a eleição do Trump, o crescimento da extrema-direita e da esquerda radical na França, na Espanha, em Portugal. Então é um fenômeno meio mundial isso que a gente está vivendo. O centro, mas não o centro como se houvesse um centro sem ideologia. O centro é a direita tradicional, é a centro-direita, né? A centro-direita entrou em crise no mundo todo. E aqui no Brasil, essa crise ficou mais evidenciada na eleição de 2018, quando os candidatos desse campo político, o próprio Alckmin, o Henrique Meirelles, o Álvaro Dias, tiveram uma votação muito baixa, né? Ficaram bem atrás do Ciro e alguns deles atrás do Cabo Daciolo, só para você ter uma ideia. Então, o que está acontecendo com o Dória poderia ser, para quem não olha esse fenômeno numa perspectiva um pouco mais ampla, meio inexplicável, porque é um Estado rico, porque é um Estado que enfrentou a pandemia de uma forma até mais responsável do que outros, né? Começou a vacinar primeiro, teve medidas de restrição da circulação, as recomendações da OMS foram minimamente cumpridas. Por que, afinal de contas, então, a imagem do Dória está tão desgastada e os governos do PSB estão tão desgastados? Porque eles não têm mais nenhuma condição, nem o PSDB nem o Dória, de apresentarem saídas para essa etapa que nós estamos vivendo no Brasil, que é uma etapa de crise do sistema. Que eles ajudaram imensamente a construir, né? Imensamente, exatamente. Então, portanto, quando eles bancam a reforma trabalhista que não gera empregos, a reforma da Previdência que não ajusta as contas públicas, o teto de gastos que é para equilibrar as finanças e não equilibra coisa nenhuma. Quer dizer, quando eles são parte do problema e a sociedade começa a vê-los como parte do problema, eles não conseguem mais se firmar como alternativa. O que aconteceu com o Dória é meio surpreendente se alguém chegasse no Brasil de hoje para amanhã e não conhecesse esse histórico todo que a gente está descrevendo aqui, né? Porque é o governador do maior estado do país. Como você lembrou aqui, ele seria um player, para usar o termo da moda aí, super forte na disputa eleitoral desse ano, né? Então, eu acho que a crise do PSDB e do Dória, que também é a crise da Simone Tebet, candidata do MDB, que também é a crise de outros atores políticos, tem muito a ver com essa incapacidade desse setor de minimamente dizer ou fazer algo que faça sentido diante dessa insatisfação. E aí, claro, ganham força os polos, ganha força a extrema-direita por um lado, ganha força a esquerda no Brasil e dentro da esquerda ganha força esse campo político que o pessoal ocupa hoje, que é o campo de uma esquerda mais combativa, de uma esquerda mais antissistêmica, de uma esquerda menos disposta a fazer concessões, a fazer os velhos arranjos de sempre da política. Isso também não é um fenômeno só brasileiro. Se a gente olhar para outros países do mundo, você vai ver também um processo de renovação, reorganização das esquerdas, né? Na França, recentemente, o PSOL da França, que é o Movimento França Insubmissa, que é, digamos, a esquerda, mais a esquerda do Partido Socialista, que lá na França seria o equivalente à centro-esquerda francesa, mais tradicional, esse Partido Socialista fez 1%, e quem ficou em terceiro lugar, quase foi para o segundo turno, foi a esquerda radical. Então é um fenômeno meio global esse, né? A crise da democracia liberal arrasta consigo os seus fiadores mais históricos, a centro-esquerda e a centro-direita, que lá pelas tantas disseram, pessoal, deixe que a gente resolve. O povo não precisa participar da política, desde que nós temos nossos técnicos, a gente vai dar um jeito de administrar o neoliberalismo aqui dentro das regras que ele determina, e o povo não precisa se envolver com os problemas da gestão do Estado. Acontece que veio a crise econômica de 2008, que gerou uma onda de processos de questionamento a essa democracia, que deram origem a esses novos atores políticos, e com esse processo, levaram para a beira da extinção muitos desses partidos da centro-esquerda e da centro-direita no mundo todo. É interessante notar que o Brasil, evidentemente, não é uma ilha, né, em relação ao que acontece no mundo, e muito do que acontece no mundo reflete no Brasil, e o Brasil reflete o que acontece no mundo, mas você falou de uma, digamos assim, de uma recomposição da direita, né, a direita clássica que perdeu espaço, crise do tucanato, Bolsonaro abocanhou esse segmento, tem acontecido também em outros lugares do mundo. E, então, de certa maneira, há uma recomposição da direita, mas podemos dizer que também uma recomposição da esquerda. Você acabou de lançar um livro, né, pelo que eu estou sabendo, está fazendo o maior sucesso aí nos meios políticos nacionais, né, o seu livro que trata, no fundo, de uma nova esquerda, né?
esquerda politicamente enraizada na sociedade, uma esquerda politicamente afinada com as grandes demandas da sociedade, uma esquerda que pretende se renovar, uma esquerda que pretende se desvestir de alguns dogmas que ela carregou com o tempo, e essa nova esquerda, digamos assim, o PSOL, ele sintetiza essa nova esquerda. Em outras palavras, se a gente olhar para esse cenário político profundamente embaralhado, cartas sem sequência, né? Uma conjuntura política fervilhante, a ameaça da violência, né, no meio político, umas vésperas de uma eleição, onde a violência, infelizmente, ela tem ocupado espaço. Veja o que aconteceu em Foz do Iguaçu, com o petista que morreu assassinado por um bolsonarista fanático, né? E, ao que tudo indica, esse tipo de problema não morreu naquele caso e deve, infelizmente, novas vítimas devemos ter pela frente. O presidente tem estimulado com que isso aconteça. Inclusive, creio eu, ele deve ter pesquisas no Planalto que mostram que ele não está bem, e eu acho que o jogo da disputa no campo da violência é parte do processo eleitoral do jogo político dele. Mas uma nova esquerda se constituindo no Brasil, e o PSOL é parte dessa nova esquerda. Como é que você enxerga o PSOL daqui para frente, olhando para essas eleições? Você acha que em 2022, depois de 2 de outubro, tenha provavelmente segundo turno em vários estados, espero que não tenha para presidente, mas terminadas as eleições de 2022, você acha que o PSOL termina 2022 maior do que ele entrou na eleição em 2022? Ricardo, o que me provocou para escrever esse livro e para fazer, ele é baseado na minha tese de doutorado, é que tinha uma dezena de estudos já nos últimos anos na ciência política. Sua tese é sobre o quê? É sobre a nova esquerda na América Latina, e que é o livro A Nova Esquerda na América Latina, Partidos e Movimentos em Luta contra o Neoliberalismo, que saiu pela Autonomia Literária, lançamento no próximo dia 17 de agosto, hein? Te espero lá. Muito bem. O que me motivou é que tem uma série de estudos analisando a experiência da nova esquerda espanhola, a nova esquerda portuguesa, a nova esquerda grega, a nova esquerda francesa, e muito pouco falando da América Latina, né? Isso me incomodava um pouco. A gente olhava para o Podemos na Espanha, que foi o partido que surgiu daquela mobilização dos indignados de Madrid. A gente olhava para o Syriza na Grécia, que chegou ao governo da Grécia em 2015 com o Alexis Tsipras. A gente olhava para o Jean-Luc Mélenchon na França, e no Brasil e na América Latina a gente via processos também de questionamento o que eu chamo no livro de progressismo, ou seja, essa ideia de que é possível simplesmente administrar o capitalismo e ir levando ele, melhorando a vida das pessoas, de questionamento a esses limites que o capitalismo impõe. E, assim como faziam os indignados na Europa, pedindo mais. Tinha gente pedindo mais do que o progressismo estava disposto a dar. Ou melhor, mais do que o capitalismo estava disposto a dar. Porque quem determina o quanto que se pode dar para os pobres é o capitalismo. E a luta política, é claro. Mas só foi possível diminuir as desigualdades no Brasil, por exemplo, nos anos do governo do PT, exatamente porque tinha um contexto de crescimento econômico, onde os ricos ganharam muito, os bancos, o agronegócio, as multinacionais, e os pobres também ganharam. Então foi um processo, como diria o professor André Singer, de ganha-ganha, né? Um pacto para que a natureza do capitalismo brasileiro não fosse alterado, né? E olhando esses processos na Europa, eu falei, puxa vida, e no Brasil, e na América Latina, onde é que está esse processo de questionamento a esses limites, né? Assim como o Podemos questionava o Partido Socialista Espanhol, assim como a França insubmissa questionava o Partido Socialista francês, os limites que esses partidos eles se autoimpunham ao aceitar governar dentro das regras do jogo, e na América Latina. E comecei a estudar. Olhei para o Chile, onde no Chile surgiu uma geração de jovens contestando o sistema educacional chileno. Eles fizeram protestos em 2002, em 2006, em 2011, grandes protestos realmente muito potentes, que deram origem a novos partidos políticos, partidos de esquerda, que não participavam do arranjo das tradicionais forças da esquerda e da centro-esquerda chilena. Eu olhei para o México, no México também em 2012 um grande movimento de massas contra a fraude eleitoral, contra os problemas do sistema político mexicano. Olhei para o Brasil em 2013, um processo que começou com questionamento aos limites do modelo e acabou sendo capturado depois pela direita. Olhei para vários lugares do mundo e da América Latina tentando entender por que isso estava acontecendo. E percebi que isso tinha a ver com os limites exatamente do modelo
econômico, que gerou uma crise econômica, as pessoas estão vivendo pior do que viviam 10 anos atrás, e uma crise política, ou seja, a incapacidade dos sistemas políticos de responderem ao mal-estar da sociedade, em particular da classe trabalhadora, dos mais pobres. Os movimentos sociais que ganharam protagonismo nos últimos anos têm a ver exatamente com isso. E nem sempre, Ricardo, essas reivindicações, eles tomam a forma das clássicas reivindicações econômicas, por trabalho, por melhores salários, por direitos sociais. Às vezes não, às vezes simplesmente é por 20 centavos, como foi no Brasil, ou como foi no Chile, agora quando teve essa explosão social em 2019, aumento dos preços do metrô. Então, o que eu tentei compreender é como essas dinâmicas de contestação social, elas também impactavam o mundo da política, e o pessoal foi profundamente impactado por essa dinâmica. O pessoal nasceu em 2005 como uma dissidência do PT, nós viemos de lá, tanto você quanto eu, e viemos um pouco na ideia de resgatar o PT das origens, né? Como se fosse possível ter um partido no século XXI parecido com um partido dos anos 80. E o que a luta política nos ensinou nesses anos? Que não é possível voltar no tempo, mas que é possível sim ter uma esquerda conectada com as lutas do nosso tempo. Então o pessoal se tornou, com o passar dos anos, o partido que mais está conectado com a luta LGBT, que mais está conectado com a luta de negros e negras, que mais está conectado com a luta feminista, que mais está conectado com as lutas urbanas, o conjunto das lutas urbanas, por reforma urbana, das pessoas com deficiência. E isso não tem nada de identitarismo, antes que quem esteja nos ouvindo aqui, nos assistindo, ache que isso é identitarismo. Não, pelo contrário. Isso dá uma outra perspectiva para as desigualdades que são estruturais numa sociedade como a nossa. Porque no capitalismo as mulheres sempre vão ganhar menos que os homens. Porque no capitalismo os negros sempre vão ser maltratados numa sociedade colonial como a brasileira do que os brancos. Então essas desigualdades não são desigualdades identitárias, são desigualdades estruturantes da dinâmica de exploração do capitalismo brasileiro. Então não tem como resolver o problema do racismo, ou do patriarcado, ou da homofobia, sem resolver o que é a base que estrutura essas relações sociais, que é o capitalismo. Então, o nosso anticapitalismo é um anticapitalismo do século XXI, portanto é um anticapitalismo que articula as lutas por reconhecimento, por igualdade, as lutas econômicas. Diferente da esquerda do século passado, que achava que resolvendo a economia resolvia tudo. E nós conseguimos aprender já que não. Basta ver as experiências do socialismo real, né, que resolveram, em boa parte, os problemas econômicos, mas não resolveram estas outras dimensões, as dimensões da cultura, da vida em sociedade. Então eu acho que a esquerda desse século XXI, que eu acho que o pessoal tem que ser, e é onde eles mais se fortalecem, Ricardo, é entendendo as mudanças que o capitalismo viveu nos últimos anos. Então, portanto, reconhecer que a classe trabalhadora já não é mais aquela classe trabalhadora do operário de macacão que vai para a fábrica todo dia de manhã, que, pelo contrário, muitos desses operários hoje, você sabe, lá do ABC, hoje estão concentrados na faixa dos 5% das melhores rendas do país, exatamente porque quem ganha hoje 5, 6, 7 mil reais como um operário do ABC, esse cara está concentrado numa faixa de renda muito acima da esmagadora maioria da população, que está ou na informalidade ou em trabalhos precários. Então, se a esquerda no século XXI não olhar para o entregador de comida no iFood, não olhar para o motorista de aplicativo, não olhar para a empregada doméstica, não olhar para o terceirizado, né, nas empresas agora cheio de terceirizado, para o trabalhador do comércio popular informal, o camelô a camelô. Se a gente não olhar para essa turma, a gente vai estar invisibilizando o que é a classe trabalhadora real. Que além de ser uma classe trabalhadora muito diferente daquela dos anos 80, de onde surgiu o PT, ainda é uma classe trabalhadora muito mais consciente dessas outras clivagens sociais que aprofundam desigualdades, como as clivagens de gênero, de raça e de orientação sexual. Então, se a gente tiver um partido, Ricardo, que consiga olhar para essas coisas todas, a gente vai ter um partido para muitos anos. Se a gente tiver um partido que consiga compreender essas mudanças, ele vai ser muito útil para as mudanças que a gente quer produzir no Brasil. Agora, se a gente tiver um partido idealizado, que acha que está preso a uma narrativa meio mítica, né, que vai construir o socialismo com a tomada do Palácio do Planalto, revolucionário por aquela classe, como foi em 1917 na Rússia, com todo o respeito que nós temos que ter essas experiências históricas, nós vamos ser uma esquerda anacrônica, uma esquerda fora do nosso tempo e uma esquerda incapaz de falar e de ser ouvida pelo nosso povo. Muito bem. Esse é o nosso Juliano, presidente nacional do PSOL, autor do livro que trata da nova esquerda, e a gente sabe, né, quem milita é a famosa praxis, né? Você milita, mas ao mesmo tempo você tem que refletir sobre a conjuntura que a gente vive. E nós estamos vivendo uma conjuntura completamente diferenciada, né? Confesso, eu
já fiz, inclusive com você, já fizemos várias análises de conjuntura, debates e tentando entender, né, o momento que nós estamos vivendo. E eu confesso que particularmente eu falhei em avaliar a possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição, né? Eu não colocava o Bolsonaro, pelo menos no começo da disputa, não colocava o Bolsonaro como um player do processo eleitoral, e ele foi aos poucos crescendo e ocupando espaço, né? Você falou em dogmas, em pensamentos calcificados, né? E eu acreditava que nós já tínhamos chegado num grau de evolução social e política que dali seria, digamos assim, impossível recuar, né? Que nós tínhamos instituições consolidadas, que a democracia tinha atingido um determinado amadurecimento que seria difícil ou impossível recuar, e nós recuamos. Mas em teu favor, Ricardo, acho que todo mundo, em alguma medida, não acreditou que a coisa pudesse ir tão longe, né? Muita gente não achou que ia ter golpe, muita gente não achou que o Lula podia ser preso, muita gente não achou que a Lava Jato ia fazer o que fez. Então, assim, acho que todos nós, em alguma medida, de alguma forma, confiamos demais nesse processo de amadurecimento da democracia brasileira, sabe? E acho que isso teve um preço, né? Digamos assim, Claro. essa maneira de encarar a ascensão do fascismo, que foi, como você falou, não foi uma lufada nacional, né? Mas foi um vendaval internacional. Então, esse crescimento do fascismo no mundo, veja Orbán na Hungria o que ele tem feito, né? Tem se consolidado alterando as instituições, né? Porque a gente tinha, do mesmo jeito que você falou, dessa esquerda que vai chegar através de um processo revolucionário e tomar o Palácio do Planalto, muita gente também achava que um golpe fascista no Brasil se faria com um tanque na rua, e não se fez, né? O Bolsonaro tem desgastado as instituições, tem desacreditado a democracia, tem atacado sistematicamente os partidos, né, e a política no Brasil, e é o preço que a gente está pagando por ter um fascista, um genocida na presidência da República, né? Então, eu acho que essa sintonia que o pessoal tem com a realidade, ela é extremamente importante, porque ela mostra que fazer uma análise de conjuntura, né, tentar entender o momento que você está vivendo, ela é uma parte essencial para o partido se colocar nessa conjuntura e apresentar resposta para a sociedade. E eu diria que o pessoal tem crescido porque ele tem apresentado respostas na sociedade. Ainda é um partido em formação, ainda é um partido em consolidação, ainda é um partido que tem uma grande e longa jornada pela frente a cumprir, mas eu diria que ele já cravou seu nome da pedra da política nacional, né? Então, eu diria que ser presidente de um partido como o PSOL, né, como você conduziu no último período, o próprio Luiz Araújo, né, colega nosso está em Belém do Pará, né, na administração do Edmilson, né, estive lá com o Edmilson agora, batendo um papo com ele lá no Pará. Enfim, essa coisa da conjuntura, ela me incomoda, né, porque muitas vezes a gente vê que tem companheiros e companheiras que fazem uma análise da sociedade horizontal e que ignora as fatias que o tempo apresenta, né. E a gente precisa estar antenado com esse tempo, né? Estar antenado com o tempo significa abrir mão de princípios? Boa pergunta, porque eu acho que tem dois extremos que a gente deveria evitar e que me parece ser a postura de marxistas críticos, tá? Porque tem gente que acha que o Marx era um santo e que o marxismo é uma igreja, né? E acho que E os que acham isso são os padres que estão pregando lá, né? Exatamente. E a grande essência do marxismo é exatamente ser um instrumental teórico de análise da realidade. Dinâmico. De análise crítica, dinâmica, exatamente. Eu acho que tem dois extremos que a gente deveria buscar evitar para, digamos, evitar um uso incorreto dos instrumentos que o marxismo nos oferece, Ricardo. O primeiro, a gente já mencionou aqui, que é essa calcificação, gostei desse conceito, ou seja, tudo muito, muito consolidado, né? Ou seja, eu tenho a minha leitura da realidade e eu tento sempre encaixar a realidade na minha leitura, né? Então, sempre tentando fazer uma leitura da relação entre as classes sociais, a dinâmica econômica e social, sempre dentro do meu olhar. E, portanto, eu vou tentando sempre enfiar a realidade na minha forma de interpretá-la. Nos seus modelos, né? Nos meus modelos pré-definidos. E isso não ajuda a pensar adequadamente e a ver os nuances que você está destacando.
O outro extremo é um certo impressionismo que às vezes toma conta da esquerda. Acontece um fato e todo mundo acha que aquilo vai mudar, um certo catastrofismo, assim, sabe? Eu lembro, por exemplo, quando vazou o vídeo daquela reunião ministerial, a reunião ministerial do Bolsonaro. Agora ele cai, né? Agora ele cai, porque não é possível. O Salles falando de passar a boiada, o Guedes falando de cortar tudo, o Marinho falando de botar dinheiro, ou seja... Bolsonaro defendendo a família. Defendendo a família, dizendo que ia intervir onde tivesse que intervir, porque não ia esperar tracinho, um filho dele. Então, ali todo mundo achou que ia cair, né? Bolsonaro começa a fazer as barbaridades que fez na pandemia, contra o fechamento do comércio, contra a vacina, divulgando medicamentos sem eficácia comprovada. Ele começa aquela cruzada insana dele e todo mundo acha, bom, agora é a hora de virar o jogo. Ou seja, é claro que há momentos de viragem histórica. Nós vimos isso agora recentemente, citamos vários deles aqui, né? A queda da Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, são grandes episódios que realmente mudam a dinâmica da luta política por muito tempo, né? Agora, isso não deve ser tratado pra gente como se cada fato que acontecesse tivesse por si só a capacidade de mudar tudo. Então, acho que evitar esse impressionismo que às vezes acontece, não só na esquerda, em todo lugar, de achar que, bom, agora tudo vai mudar, agora tudo vai acontecer, agora é a grande janela que se abriu, né? Então olhar com um pouco mais de parcimônia, né? E ao mesmo tempo evitar o dogmatismo, acho que isso seria o ideal, né? Portanto, equilibrar princípios, equilibrar suas posições políticas, aquelas que você preserva independente do que acontecer, com a flexibilidade que é necessária para tomar decisões, né? O Gramsci, Antônio Gramsci, grande pensador italiano do começo do século XX, ele dizia que não tem previsão meramente objetiva, né? Não tem uma previsão que leve em conta única e exclusivamente os dados da realidade. Toda previsão também traz os desejos, as intenções de quem está prevendo. Então sempre tem alguma subjetividade. A gente não pode se livrar disso nunca, né? Você, professor, sabe disso, pesquisador. Você não abre mão da sua condição humana, né? Exatamente. Então as tuas paixões. Então, claro, quando a gente analisa a realidade, a gente analisa com as nossas paixões, analisa com os nossos projetos também. Então, o desejo do fora Bolsonaro. O desejo de que o Bolsonaro caia. Tudo isso tá misturado aí no meio, né? Então, eu acho que é plenamente possível tomar decisões no dia a dia da política, tomar decisões que tenham impacto no curto prazo, que digam respeito a situações específicas sem abrir mão de princípios. Sem abrir mão de princípios. A questão é o seguinte, Ricardo, onde é que você quer chegar, né? A questão não é se você tem mais ou menos flexibilidade, é se essa flexibilidade é de fato utilizada em nome de um projeto. E qual é esse projeto, né? Então eu não faço um julgamento moral, por exemplo, dos limites dos governos do PT. Não acho que os limites se devem a uma falta de compromisso com a revolução, com o socialismo, com a transformação social. Não acho que seja o caso. Eu acho que um projeto é diferente. É um projeto realmente que acredita que é possível melhorar o sistema. É um projeto que realmente acredita que é possível reformar o capitalismo, enquanto que nós temos um projeto diferente. Então, se a gente tira esses julgamentos morais e coloca as coisas no plano da política, vai ficar muito mais fácil entender qual é o projeto de cada um, né? Então, nesse momento, por exemplo, quando todo mundo fala de terceira via e tal, basta ver o que essa turma fez em relação ao governo Bolsonaro. A omissão de quem hoje se chama de terceira via, a omissão da Simone Tebet, a omissão do Rodrigo Maia, a omissão dessa turma que hoje diz que não é nem Lula nem Bolsonaro, objetivamente beneficiou quem? Beneficiou Bolsonaro. Então, se a gente tira aí toda a firula, todas as pompas e tal, e analisa objetivamente o papel que cada um cumpre nesse grande teatro que é a política, né, no cenário, a gente consegue analisar exatamente o que está por trás de cada definição e perceber que definições têm a ver com que projetos, né? Eu não tenho dúvida que o MDB tem um projeto para o país, que o PSDB tem um projeto para o país, mas não é o nosso. É um projeto de privatização, de flexibilização dos direitos das pessoas e da natureza, de subserviência do Brasil à dinâmica da globalização neoliberal. Mas é um projeto. A questão é, nós podemos fazer movimentos táticos, flexibilizar aqui ou acolá, desde que a gente não abra mão do nosso projeto. E que a gente tenha clareza de qual é esse projeto, né? Juliano, a gente falou muito sério até agora, eu queria dar uma aliviada no papo e perguntar para você, em primeiro lugar, qual time de futebol que você torce, se você gosta de futebol?
Pô, eu gosto pra caramba de futebol, bicho. E sofro um pouco, porque eu tô morando em São Paulo já há quase 5 anos e torço pra um time do Rio Grande do Sul, da onde eu sou. Então eu sou torcedor do Esporte Clube Internacional, tricampeão brasileiro, o único campeão invicto da história, conhecido lá como Clube do Povo, vermelho e branco. Ou seja, por isso que o podcast chama Controvérsia, porque você gosta de futebol, mas torce pro Inter. Aí eu acho que é meio complicado. É um mas tipo tudo de bem, futebol, um tipo de futebol muito particular, que é o futebol gaúcho. Tem que um dia vai ser estudado como parte de um tipo de futebol existente no Cone Sul aí. O futebol argentino, uruguaio, gaúcho, que é meio diferente. Qual foi o último livro que você leu e que você falou assim, esse livro eu gostaria de ler de novo? 2 bons livros, que inclusive vou recomendar para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Um livro bem despretensioso, que eu ganhei de presente do autor, estava no lançamento de uma pré-candidatura do pessoal, e o autor estava lá, chama professor Carlos Piovesani, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, e chama A Linguagem Fascista. Olha que interessante, ele pega o Mussolini e o Bolsonaro e compara como o linguajar de cada um deles é parecido. Eu li na Carta Capital a matéria desse livro. É super interessante. O léxico da... Exatamente, é super interessante. E um livro que tem me ajudado a abrir um pouco assim a cabeça para temas que, como a gente estava falando antes, a esquerda nunca colocou no centro da sua agenda, que é o tema ambiental, é o livro do Michel Lovil, que é Ecossocialismo, que eu também recomendo, um livrinho pequenininho, presente que eu ganhei de um querido amigo, e que coloca um pouco a centralidade de pensar o tema da crise climática, das mudanças que estão em curso no planeta por conta da ação humana, né, e que podem comprometer tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma outra sociedade, falando de superar o capitalismo, se tiver planeta Terra, se tiver seres humanos. Quer dizer, o planeta Terra vai ter porque ele se vira, ele se regenera, já se regenerou muitas vezes. Mas para ter humanidade, para ter socialismo, um socialismo democrático, inclusivo, nós vamos ter que ter a humanidade salva dessa dinâmica desembestada que virou o capitalismo internacional. Então, o que é ecossocialismo? Livrinho do Michel Lovil, curtinho, que explica um pouco as bases de por que um projeto de emancipação, de transformação, tem que colocar a questão ambiental no centro. E o pessoal coloca. Pelo menos estamos tentando, né? Tem gente ainda na esquerda, Ricardo, que acha que é secundário, né? Que é secundário, que o centro é o tal do desenvolvimento das forças produtivas, que se tiver muito trabalho e muita produção, vai ter muita riqueza, e, portanto, menos desigualdade, e isso resolve tudo. Não resolve mais. Eu perguntasse para você, uma voz feminina, uma cantora brasileira que, digamos assim, é a voz que você queria ter se você cantasse. Puxa vida, essa é difícil, mas... Olha que eu tenho uma dica, hein? Você falou do Rio Grande do Sul. Não, claro, Elis Regina tá numa prateleira que eu acho que, junto com a Elis, talvez só Maria Bethânia, que realmente... a Maria Bethânia, cara, tudo que ela faz, qualquer música que ela toca, se ela tocar uma música, vai ficar boa na voz dela, impressionante. Se ela cantar uma música, qualquer que seja, vai ficar boa. A mulher é impressionante. E masculina? Masculina, pô, tem tanta como coisa. Voz. Como voz, né? Como voz, como voz, eu acho que o Caetano, né? Vamos ficar na família. Caetano, né? Caetano e Bethânia. Caetano e Bethânia, é uma dupla... Uma caseira. Uma dupla e tanto. Mas tem muitas vozes, é difícil, né? É meio injusto isso, porque você tem, né, tantos ritmos musicais, né? Do sertanejo ao samba, tanta coisa, tanta gente boa, homens e mulheres, né? O Brasil é muito privilegiado, né? Desse ponto de vista. Eu colocaria Elis, eu acho que a voz... ela não apenas cantava, né? Ela interpretava, ela né? vivia música. Ela vivia a música, né? Mas a Bethânia tem isso também, né? Também. Né? Sem nenhum demérito a Bethânia. É gosto pessoal, né? Masculino eu colocaria Milton Nascimento. Acho que ele tem ele tem Fecho contigo nessa. A voz dos deuses, né? Fecho contigo nessa. Tá? Inclusive tem uma história... Caetano que me desculpe, meu amigo, mas vai ficar em segundo lugar. Eu acho a voz dele... Inclusive tem uma história muito engraçada com o meu irmão, que ele faz um show todo ano na terra dele, né? Lá em Minas. E um ano meu irmão falou, vamos lá, né? E eu não fui. 3 pontas, né? 3 pontas. Então a cidade inteira fica de música. E o meu irmão, vamos lá, eu vou no festival, e eu dava aula, não podia ir, não fui. E um dia ele estava lá, ele me contando, ele foi no show do Milton, o Milton subiu no palco e ele conversou com uma pessoa que era cunhado dele, acho, falou, queria tirar uma foto com o Milton. Falou, não dá, ele já estava doente, né, isso, uns 4, 5 anos atrás, ele já continua, estado de saúde ele até tá parando com o show, né.
E ele falou assim, ele não pode te atender agora, tá o cartão, liga pra... Aí meu irmão pegou no dia seguinte, ligou, cara, vem em tal lugar. Ele foi, ele recebeu na casa dele. Meu irmão entrou na casa dele, que legal. Ele sentado na casa dele, mostrou o jardim, deu autógrafo e foi embora. Mas ele recebeu meu irmão na casa dele. E eu perdi essa, porque eu queria... E depois, lá, ele comprou que eu acho que isso tem a ver com o que você falou no início desse bate-papo, a questão do racismo estrutural. Estava junto no encontro a a escritora que fez o livro biográfico dele, né? Eu li. Aí meu irmão trouxe, eu li. E tem assim passagens de racismo no livro que são assim, coisas que acontecem frequentemente no Brasil, mas você fala assim, até o Milton Nascimento viveu, mesmo sendo famoso. E o livro é muito interessante, porque conta essa história dele, o racismo, né, que ele sobreviveu. E eu vi, recentemente, um crítico musical dizendo que, quando o Milton anunciou o fim dos shows, né, por conta da idade, da saúde, ele falou assim, se Deus tivesse uma voz de cantor, essa voz seria do Milton Nascimento, né? Então eu estou fazendo uma propaganda aqui, mas eu curto muito. Não, é fantástico. Milton Nascimento, né? E você sabe que ele é compadre de um companheiro nosso do PSOL. Sério? Chico Alencar. Compadre? Compadre, padrinho do filho do Chico Alencar. Mas de um dos filhos. O Chico tem muito filho, né? Tem filho pra caramba. E o Chico Alencar tem uma relação com os artistas do Rio, né? Tem. Foi talvez o primeiro dessas lideranças de esquerda no Rio que teve esse trânsito com os artistas em geral e com o Milton em particular. São muito amigos. O Milton agora tá morando em Juiz de Fora, né? Inclusive tava se programando uma ida lá do Chico pra... Chico me parece que voltou a ser candidato a deputado federal, é isso? Candidatíssimo, deputado federal, atendendo um apelo nosso, um apelo da direção do partido. A gente conversou com ele, né, com a saída do Marcelo Freixo, que é o nosso candidato a governador, mas está em outro partido, em outro projeto. A gente conversou com o Chico e disse, olha, precisamos de você de novo, cara, né? E ele atendeu prontamente, com entusiasmo. Legal. O Chico é um cara muito legal. Muito legal, gente boa. Queria te perguntar, você que tem viajado pelo Brasil, tem alguma cidade no Brasil que você falaria assim, essa cidade aqui eu adoraria, não moro, mas adoraria morar? Santo André, claro. Mas é um demago, vai ser senador. Não, eu gosto de Santo André, é verdade. Eu acho que é uma das cidades mais bonitas mesmo do ABC. Eu viajei pra caramba esse ano, Ricardo, a gente visitou 26 estados. 26 dos 27 estados do Brasil. Eu só não consegui ir para Tocantins, porque teve uma agenda de última hora que eu tive que desmarcar a viagem para o Tocantins, mas foi uma delegação da Executiva Nacional, porque a gente desenvolveu um projeto chamado Pessoal pelo Brasil, que tinha como propósito fazer um processo de escuta. A Executiva Nacional do partido reunir com a nossa militância nos estados. Em alguns lugares foram plenárias, em outros lugares foram reuniões com a nossa direção estadual, com o movimento social, com a imprensa, com partidos aliados. A gente fez uma espécie de modelo e replicou esse modelo em todos os estados. Então, eu chegava no estado, reunia com a direção do partido, reunia com os partidos aliados, conhecia alguma luta que o pessoal apoiava, uma ocupação do MTST, uma greve de professores, alguma mobilização que o pessoal estava envolvido, e à noite fazia imprensa, fazia rádios, jornais, TVs, e à noite fazia um plenário com a militância. A gente fez isso em 26 estados, cara. Foi sensacional, de modo que é quase impossível essa resposta. Agora, tem uma cidade que eu amo muito há muitos anos. Não vale Porto Alegre. Não vale Porto Alegre. Tem uma cidade que eu amo há muitos anos e, claro, além de São Paulo que me acolheu e eu adoro viver aqui, gosto mesmo de morar em São Paulo. Acho uma cidade fantástica, assim, uma cidade que coloca 1 milhão de possibilidades, isso me agrada muito, como alguém que veio de uma cidadezinha pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. São Paulo é muito impressionante para mim. São Paulo é como o mundo todo. É o mundo todo, é o mundo agora, digamos assim, né? Tem coisas que acontecem, que sabe que tá acontecendo nas grandes metrópoles do mundo e que no dia seguinte vai estar acontecendo em São Paulo. Isso é muito impressionante. Mas é Belém, né? Belém do Pará foi muito impressionante. Ricardo, a primeira vez que eu fui, eu devia ter 20 e poucos anos, 21, 22 anos, eu estava no movimento estudantil. Tá com quanto agora? Agora quase nos 40 já, chegando perto dos 40. E cheguei numa viagem, e foi muito impactante quando eu cheguei em Belém. Talvez a única viagem que eu fiz que me impactou tanto foi quando eu fui pra Índia. Olha só o que eu tô falando. Porque era muito diferente do que eu conhecia até então. Depois eu conheci muito mais coisa no mundo, mas quando eu cheguei em Belém, eu não conhecia exatamente o que podia ser o Brasil, fora do Sul e do Sudeste. Então foi uma coisa muito impactante. O clima, as pessoas, a comida,
conformação espacial da cidade, né? Uma cidade tão antiga, muito mais antiga que Porto Alegre, né? Muito prédio histórico, a Amazônia, então tudo aquilo misturado, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Os códigos sociais diferentes daqueles que estão construídos socialmente no extremo sul do país, de onde eu venho. Então foi muito impressionante, bicho. E aí depois, em 2012, já vários anos depois dessa primeira viagem, eu fui morar em Belém, eu fiquei 6 meses quase na campanha do Edmilson Rodrigues, que foi o nosso candidato a prefeito em 2002, hoje é prefeito de Belém e foi candidato em 2012. Eu fiquei lá quase 6 meses, vivendo a cidade mesmo, né? Então fiquei morando num hotel e trabalhando na campanha do Edmilson. Foi muito impressionante também, porque aí você vê a cidade de outro jeito, que não é mais o jeito de quem vai lá de vez em quando, mas de quem vive de segunda a segunda a cidade. Então eu desenvolvi um afeto enorme e inclusive ganhei esse ano o título de cidadão honorário de Belém. Eu sou cidadão de Belém, título otorgado pela Câmara de Vereadores da cidade. Foi lá receber? Fui lá receber. Aliás, fica a dica aí pros nossos vereadores do PSOL pelo país. Quem quiser dar título de cidadão aí, tô aceitando, viu? Vou pensar. Eu estive em Belém agora lá com o Edmilson, né? E tem uma história interessante que o Edmilson, ele é arquiteto, né? É arquiteto. Só que ele fez doutorado em geografia. Isso. E na USP, onde eu estudei. E a orientadora dele foi minha professora na USP. E o dia que ele defendeu, ia fazer a defesa do doutorado, ele estava com uma mala cheia de, acho que tinha 16, 17 cópias do doutorado dele, que é um calhamaço, e ele teve um evento em São Paulo, o Plínio era candidato a presidente, e aí eu encontrei com ele e falou: Ricardo, olha aqui, você é o primeiro que está vendo o meu doutorado encadernado, porque ele tinha encadernado e tinha que distribuir para a banca, né? E ele estava todo contente que ele tinha feito o doutorado dele, essa coisa da avaliação, análise do capitalismo, mas um capitalismo amazônico, né? As lutas específicas do lugar. Belém realmente eu fiquei impressionado, fui para lá agora em março, fiquei impressionado com o que tem de prédio histórico, infelizmente alguns deles em estado de decomposição, mas assim, é uma coisa gigantesca, né, que tem de prédio. A cidade é a história viva, né? Você entra naquela cidade, você fica imaginando aqueles barcos entrando e saindo, levando cacau, levando castanha do Pará, acho que hoje açaí, né, que tem açaí para tudo quanto é canto. Mas é uma cidade muito interessante, né? Muito... E é muito ilustrativo disso que a gente estava falando anteriormente, né? Quer dizer, como é que você pensa um projeto de transformação olhando a realidade e não olhando os teus modelos? Porque se a gente fosse olhar os nossos modelos, Belém está fora do modelo. Completamente. Belém não tem indústria, não tem operário. Ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, né? Belém, a Amazônia como um todo, muito vinculada hoje à produção agropecuária, ao extrativismo da Amazônia, vegetal, setor de serviços na cidade de Belém, a mineração no interior do Pará. Então, quer dizer, que modelo é esse que nós estamos pensando sempre com o olhar ou dos nossos modelos ou só do nosso entorno? Então, para ter um projeto de transformação do país, bicho, nós vamos precisar olhar toda essa diversidade, essa complexidade. E o fato de ter viajado os 26 estados esse ano, primeiro me deu uma percepção muito mais completa, aguda, do que é o PSOL, primeiro. Porque o PSOL é muito diferente, não em termos do nosso compromisso político, que é o mesmo em qualquer lugar do país, felizmente, porque tem muito pouco partido nacional nesse país, né? Infelizmente, os partidos são amontoados de projetos estaduais, e no caso do PSOL, não, a gente tem um projeto realmente nacional. Às vezes municipais. Né? Às vezes até municipais. A gente tem um projeto nacional. O companheiro nosso do Rio Grande do Sul, do Amapá, de Rondônia e da Paraíba defendem as mesmas bases programáticas, isso é extraordinário. Não pode ser machista em nenhum município. Em nenhuma cidade, né? Tem que incorporar o ecossocialismo como uma agenda estratégica, tem que incorporar a defesa da democracia, tem que ser antineoliberal. Então isso é muito legal de ver. Agora, ao mesmo tempo, tem lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o pessoal já tem uma relevância política e social imensa. E outros lugares ainda onde é muito difícil trabalhar as ideias de esquerda, né? Eu lembro, por exemplo, da viagem que eu fiz ao Mato Grosso, né, que é um lugar onde mesmo os partidos tradicionais de esquerda, como o PT, o PCdoB, tem enorme dificuldade de defender uma agenda de esquerda, né? Rondônia... É a força do agronegócio? É a força do agronegócio, é a dinâmica de organização da classe trabalhadora, que é muito diferente, né? Onde o país é menos industrializado, essa dinâmica tomou contornos bem diferentes daqueles que tomou em São Paulo, por exemplo, onde você teve um sindicalismo muito atuante, né? Onde você teve o trabalho das comunidades eclesiais de base nos anos 80, movimento contra a caristia, os centros políticos em geral, eles são mais efervescentes mesmo, né? Então,
foi muito interessante ver essa diversidade do pessoal e ver a diversidade do país, cara. Realmente, a gente vai ter que ralar muito e nós estamos fazendo isso, felizmente. Aliás, acabamos de entregar agora um projeto chamado Direito ao Futuro, que a Executiva Nacional do Pessoal promoveu, para um programa de superação da crise. Aí o pessoal pergunta, mas o pessoal não tem candidato a presidente da República próprio, o pessoal está apoiando o Lula. Então como é que o pessoal tem um programa? Sim, porque uma coisa é o programa que a coligação de 7 partidos que apoiam o Lula vai construir, vai costurar. Não vai ser o programa do PSOL, ou do PT, ou do PSB, vai ser uma média dessas posições políticas. Mas nós apresentamos para a sociedade, está no nosso site do PSOL, pessoal50.org.br/programa, essa construção que envolveu mais de 400 militantes em todo o país, que busca dar uma resposta para os problemas que afligem o país e que afligem de formas muito diferentes cada uma das regiões. Então foi muito enriquecedor, bicho, impressionante mesmo. Por isso tem que olhar para a conjuntura de cada lugar e tentar encontrar soluções, né? Exatamente. Como o podcast é controvérsia, eu quero ver como é que você sai dessa. Você falou em leitura, sugeriu a leitura do Levi, o ecossocialismo. Ao mesmo tempo, é gaúcho, eu sei que gosta como principal prato churrasco. É compatível o churrasco com o ecossocialismo? Não, é compatível sim, porque na verdade o problema não é você comer carne, quer dizer, o problema. Quer dizer, pode ter um problema para quem não come, claro. Eu não estou aqui questionando os códigos morais de ninguém, mas o grande problema são os padrões de consumo. Né? Se todo mundo amanhã resolver comer brócolis, nós vamos ter um problema no mundo também, porque isso vai gerar toda uma dinâmica de produção, né, com vistas ao consumo de massas, e isso também vai trazer problemas para o planeta. Então o problema não é se a gente come carne, come brócolis, come salada, come queijo, mas como essa carne é produzida, né, em que padrões de produção e de consumo. Ninguém precisa comer carne nas 3 refeições diárias, no café da manhã, no almoço e no jantar, para ser saudável, Ricardo. Então, esse padrão de consumo onde a carne é muito mais um símbolo de status social do que uma necessidade, vamos dizer assim, das tuas necessidades biológicas, isso tem que ser questionado. Né? A forma como se cria gado no Brasil tem que ser questionado. A forma como se pensa o abate dos animais, e tudo isso tem que ser questionado. Então, eu acho que o problema está um pouco mais, o buraco está um pouco mais embaixo, né? Claro que eu respeito absolutamente as opções de quem não come carne, por exemplo, mas acho que o grande problema que nós temos que resolver não se resolve com opções individuais, né? Se eu desejo ou não comer uma coisa ou comer outra, mas o que está por trás, né, dessa dinâmica de produção e dessa dinâmica de consumo? Ou seja, a quem serve tratar a carne animal como um símbolo de status sociais? A quem interessa fazer com que as pessoas comam carne todos os dias, se essa não é uma necessidade nutricional? A quem interessa fazer as coisas dessa forma? Agora, é parte da cultura gaúcha, então quem sou eu para questionar que os gaúchos queiram comer seu churrasquinho no final de semana, né? Que diga, esse passagem é gostoso pra caramba, né? Eu também curto, mas na sua opinião, Lula vai ganhar essa eleição ou não vai? Eu acho praticamente impossível que o Lula não ganhe essa eleição. Primeiro ou segundo turno? É mais provável que a gente tenha segundo turno, embora estamos lutando bastante para ganhar no primeiro turno. É possível ganhar no primeiro turno. Se a gente não perder, Ricardo, que eu estou chamando de controle sobre a narrativa da campanha, da eleição, né? Quer dizer, Bolsonaro vai fazer de tudo para que o povo pare de falar da inflação dos combustíveis, vai fazer de tudo para que o povo pare de falar da fome, vai fazer de tudo para que o povo pare de pensar sobre esses problemas. E fale da urna eletrônica, e fale do kit gay, e fale de qualquer outra fake news que ele possa inventar. E eu acho que nós não podemos perder em hipótese nenhuma esse processo de manuseio do debate eleitoral em torno dos temas que são os temas prioritários para o povo brasileiro. Se o povo brasileiro começar a achar que é mais importante o kit gay, o suposto kit gay que nem existe, do que a inflação dos alimentos, nós vamos perder a eleição. Então, eu acho que o fundamental é a gente manter uma agenda no debate eleitoral que tenha a ver com os principais anseios e preocupações do povo brasileiro. Com isso, nós podemos ganhar no primeiro turno ou no segundo turno, mas eu estou muito convicto de que o Bolsonaro não ganha essa eleição. E nesse processo de eleitoral, e que todos estamos lutando pelo fora Bolsonaro, a gente pode dizer que as mulheres vão derrotar o Bolsonaro? Pô, sem dúvida, bicho. Olha, eu
tenho estudado, como a gente conversou antes, esses processos que estão em curso em outros países. Então, estudei muito o Chile e agora, mais recentemente, a Colômbia. Inclusive, estou indo para a Colômbia para acompanhar a posse lá do Gustavo Petro e da Francia Márquez, a primeiro presidente e vice-presidenta de esquerda que vão governar a Colômbia. Exatamente, o convite pessoal, fiquei super lisonjeado com o convite que eles fizeram. Nos dois casos, tanto no Chile quanto na Colômbia, onde experiências novas de esquerda venceram as eleições, no caso do Chile com Gabriel Boric, liderando a Frente Ampla, que era uma frente de partidos surgidos a partir de 2014, 2015, muito diferente da antiga Concertación, que era outra coalizão com a Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, que unia Partido Socialista e Democracia Cristã. A base da campanha do Gabriel Boric foram mulheres e juventude. Mulheres e juventude. E no caso da Colômbia, a mesma coisa, mulheres e juventude. Eu acho que tem dois fenômenos aí, claro. Primeiro, o que significa a luta por igualdade e por justiça social no caso das mulheres, que são muito mais penalizadas, seja pelo patriarcado, seja o elemento cultural da desigualdade que marca o predomínio, né, do masculino sobre o feminino nas nossas sociedades, seja a desigualdade objetiva, econômica, né? Então, quer dizer, lutar por igualdade para as mulheres faz muito mais sentido, né, do que lutar por igualdade para os homens, né? Obviamente. E no caso da juventude, acho que isso tem a ver também, Ricardo, com um fenômeno de questionamento do modelo mesmo. Esse modelo político e econômico, ele não está se conectando mais com a juventude, né? A juventude quer oportunidades, quer participação, quer um debate político mais fluido, né? Enquanto o que os sistemas políticos estão oferecendo é votar de 2 em 2 anos numa urna e fique em casa e não se meta na política e deixe isso com os adultos. Então eu acho que esses dois fenômenos da juventude, aliás, já há vários anos, a juventude em diferentes pesquisas é o setor mais crítico da sociedade. Quando a Lava Jato era apoiada pela maioria da sociedade brasileira, ela já tinha menos apoio na juventude. Quando o Bolsonaro, nos primeiros anos, tinha uma aprovação superior a 50%, ele já tinha um apoio inferior a 50% entre os jovens. Ou seja, em diversos temas, quando a maior parte da população considerava a prisão do Lula uma prisão justa, entre os jovens essa percepção era minoritária. A maioria achava que era uma prisão injusta. Isso várias pesquisas, a ponto de eu escrever um artigo exatamente sobre isso que me chamou muito a atenção na revista Fórum. Se eu não me engano, o título é Algo está acontecendo na juventude, né? Porque exatamente, tanto nos fenômenos que a gente tem visto fora do país, quanto no Brasil, mulheres e jovens são a vanguarda, a ponta de lança no enfrentamento aos retrocessos e na luta por uma sociedade mais igual. Juliano, você falou da Colômbia, né? Vai lá na posse do primeiro presidente de esquerda na Colômbia, né? E se a gente olhar para um quadro da América Latina, nós tivemos vitórias, né, na Colômbia, você já citou várias vezes o Chile, né? E nós sabemos que o Brasil ele tem um papel na América Latina pelo seu tamanho, né? Pelo tamanho do seu PIB, seu território. Ele tem uma posição geopolítica estratégica fundamental. Se o PT, se o Lula, junto com o PSOL, ganha as eleições, você acredita que tem um quadro na América Latina favorável para uma governança internacional, sul-americana, que potencialize as economias no sentido de aproveitar o que cada uma tem de melhor? Você acha que isso é possível hoje? E se for possível, isso também era, digamos assim, impensável até uns 4 anos atrás, né? Com a ascensão da direita e a derrubada do MAS na Bolívia, né? A derrota no Uruguai, enfim. Você acha que tem ventos latino-americanos soprando em direção ao progressismo? Isso coloca uma possibilidade de governança regional, internacional aqui na América Latina, um eventual governo Lula? Cria facilidades? Cria. Acho que se abriu uma janela. Digamos, a gente tem uma segunda oportunidade, né? Naquele primeiro ciclo, aquela chamada onda rosa, né, como o pessoal costuma chamar aí, os analistas, foram os governos do Chaves, do Evo, do Lula e da Dilma, dos Kirchner na Argentina, Bachelet no Chile, Lugo no Paraguai, Rafael Correa
no Equador, né? Esse processo, o Mujica e o Tabaré Vázquez no Uruguai, né? Então essa primeira onda, ela criou, digamos, bases para se pensar um projeto de integração soberana da América do Sul, em particular da América do Sul. Eu não falaria tanto de América Latina nesse caso, porque na época o México estava com um governo de direita, a América Central ainda com muitas contradições também. E acho que ali se buscou criar uma tentativa, né? A CELAC, a Unasur, o fortalecimento do Mercosul, Banco do Sul, mesmo os BRICS, né, que ainda existem, foram iniciativas que buscaram posicionar esses países numa perspectiva contra-hegemônica, vamos dizer assim, em relação ao que é hoje a ordem global aí, hegemonizada pelos Estados Unidos, com uma crescente influência da China, né? Que deve se tornar em muito pouco tempo a principal economia do planeta e o principal centro dinâmico também do ponto de vista político. Agora, Ricardo, o problema é que naquele contexto a gente estava vivendo experiências de governos de centro-esquerda e de esquerda com um processo de crescimento da economia mundial. Então era muito mais fácil administrar os conflitos. Nós estamos falando de voltar a governar num contexto de retração da economia mundial. Mesmo que a pandemia tenha gerado agora um fôlego para a maioria dos países, não para o Brasil, porque foi um desastre a política econômica aqui, né? Então o desastre que está colocado não deve projetar grandes crescimentos nos próximos anos, mas o grande desafio é que agora, num contexto em que o capitalismo não está bombando, os governos vão ter que fazer opções. Não vai dar mais para fazer o jogo do ganha-ganha. Então eu estou, por um lado, otimista com a possibilidade da gente ter governos de esquerda e centro-esquerda na região, que isso facilite a produção de saídas comuns. Nós temos o Alberto Fernandes na Argentina, o Boric no Chile, o Luiz Arce na Colômbia, que derrotou o golpe contra o MAS de 2019. Nós temos mesmo o Pedro Castillo, um processo um pouco mais complexo e contraditório no Peru, agora o Gustavo Petro na Colômbia, né? O Brasil pode ser uma possibilidade também, né? Venezuela com as suas contradições e dificuldades e problemas. Então, nós estamos diante de uma nova oportunidade, só que nessa oportunidade não vai dar para ter ganha-ganha. Todos esses governos vão ter que fazer opções claras. Nós estamos vendo agora na Argentina as dificuldades do governo Alberto Fernandes, que quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou seja, quer segurar o dólar a preços decentes para que isso não aprofunde a crise social e econômica, em particular no que diz respeito às importações, e quer também atender à pressão do agronegócio, que na Argentina se beneficia muito de um câmbio depreciado. Então, não dá. Vai ter que fazer opções, né? Ou vai ter que apertar o torniquete sobre os poderosos, e aí me refiro especialmente ao poder econômico, ou vai ter que fazer ajuste fiscal contra os mais pobres, né? E obviamente eu espero que a opção desses governos, nesse novo ciclo que pode se abrir, não está certo ainda que vai se abrir, mas que ele, ao mesmo tempo, que tome as opções corretas em favor dos mais pobres, também vejam nos países vizinhos a oportunidade de buscar saídas comuns. A gente falava aqui da crise climática, por exemplo. Nenhum país que tem no seu território a Amazônia, como é o caso do Peru, Colômbia, Venezuela, Brasil, Bolívia, pode dar uma solução unilateral para o problema da crise climática. Se o Brasil tiver um plano de combate à crise climática e de preservação da Amazônia e a Venezuela desmatar tudo, não serve para nada. Ou seja, nós vamos ter que pensar um plano realmente regional para enfrentar o aquecimento global, o desmatamento. Nós vamos ter que ter realmente um plano regional de trocas mais vantajosas para os países, entre eles e com outros parceiros comerciais. Vamos ter que rever as bases do Acordo Brasil-União Europeia, aliás, do Mercosul com a União Europeia, que não são bases boas, são bases que fortalecem uma dinâmica de dependência e reprimarização das nossas economias. Então, eu estou vendo como uma janela de oportunidades, me anima, me empolga, mas ao mesmo tempo eu estou muito convencido de que esses governos vão ter que fazer opções. Como eu disse lá no começo do nosso papo, não tem mais espaço para ficar só administrando o sistema, Ricardo. Ou enfrenta, ou transforma, ou muda, ou vai ser tragado. Concordo. Desde que a ultradireita, os conservadores, os fascistas emergiram no Brasil, né, com o golpe, a derrubada da Dilma, governo Temer e a eleição do Bolsonaro, a gente viu um monte de situação bizarra, né, coisas que a gente nem imaginava que em política aconteceriam e aconteceram. Uma delas é a Damares pregando com Jesus na goiabeira, né? Uma coisa bizarra, né? Um kit, pastiche, uma coisa horrível, né? Mas teve uma outra também, que foi a Janaína Pascoal
discursando com uma blusa na mão e ela parecia um helicóptero, parecia que ia levantar voo, né? Outra coisa bizarra, não um discurso completamente desconexo, que mais beirou uma coisa de... Assim, faltava uma racionalidade naquele discurso e sobrava emotividade, né? E agora, com o lançamento da tua candidatura ao Senado, a Janaína tem atacado você, né? Tem atacado, dizendo que você representa o mal, aquela velha história do bem contra o mal, né? Algumas pessoas caem fácil nisso, como se o mundo da política fosse preto e branco, bem e mal, né? Certo e errado. E ela tem atacado você dizendo o seguinte: olha lá, a esquerda está unida e o Juliano, que é o representante dessa nova esquerda, né, radical, comunista, ele está saindo para o Senado com chance de ganhar. Isso para você é uma crítica ou é um elogio? Não, olha, a Janaína Pascoal está bastante preocupada, porque como a gente uniu toda a esquerda em torno dessa chapa para o Senado, que tem o Márcio França liderando essa chapa e eu como primeiro suplente, a gente melhorou bastante as chances de vitória da esquerda para o Senado aqui em São Paulo. Tudo que ela está dizendo, olha, na verdade, você vai estar votando no Márcio França para senador, mas o Lula vai convidar ele para ser ministro, e quem vai ser o senador de São Paulo de verdade é esse rapaz aí. E ela fez a gentileza, inclusive, de publicar a minha biografia, que está no meu site, julianomedeiros.com.br, publicou nas redes dela. E as respostas são engraçadíssimas, porque a maioria das pessoas dizia assim, olha, eu não conhecia esse rapaz, mas agora que você colocou o currículo dele, eu até gostei, eu acho até que eu vou votar nele, entendeu? Então, assim, eu acho que ela tá um pouco desesperada, né? Por incrível que pareça, ela fez 2 milhões de votos aqui em São Paulo, e fez um mandato muito frágil, né? Um mandato que não conseguiu entregar nada, não apresentou do nível nada, dela, né? Uma coisa muito inexpressiva, né? E ela tá numa posição nem, né? Porque ela, apesar de ser bolsonarista, de ter apoiado o Bolsonaro, ela não tem a simpatia dos bolsonaristas, porque não faz parte, né, daquele bloco meio bizarro, como você descreveu aqui, que envolve Carla Zambelli, o astronauta Marcos Pontes, que também vai ser candidato ao Senado, e outras lideranças que estão ali orbitando o bolsonarismo raiz aqui em São Paulo, incluindo o seu Tarcísio Gomes de Freitas, que parece alguém muito razoável, que parece alguém muito melhor desse ponto de vista da bizarrice, né? Um técnico, alguém muito mais ponderado, mas que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, não vamos esquecer. É o candidato deste governo genocida no estado de São Paulo, é o Tarcísio Gomes de Freitas, que está disputando o governo do estado aqui. Então, como a gente conseguiu juntar todo mundo e ela não está, digamos, amparada pelo bolsonarismo raiz aqui em São Paulo, ela está um pouco perdida e atira para todo lado, mas eu confesso que eu fiquei lisonjeado. Se a Janaína Pascoal acha que eu sou um problema, é porque provavelmente eu seja a solução. Boa. Você também participou, eu vi, num jogo de futebol com algumas estrelas, né? Inclusive estavam lá o Stedley, se eu não estou enganado, o Chico Buarque, que evidentemente é muito melhor compositor do que jogador de futebol. Você batendo uma bola, que é muito melhor senador do que também jogador de futebol. E o Lula, né? Em que posição jogou o Lula? O Lula jogou hora pela esquerda, hora pela direita. O Lula flutuava. E o Juliano, jogou em que posição? Sempre pela esquerda. Esquerda, ponta esquerda. Lateral esquerda. Você sabe que esse jogo foi engraçado? O Juca Kfouri era o árbitro. Foi 2-1 o jogo. Os 2 gols eram o time de amigos do Lula e Chico Buarque contra amigos do MST. Eu joguei no time do MST. Então, o Lula... Você não é amigo do Lula e do Chico Buarque? Não, do Chico Buarque ainda não, gostaria de ser, mas do Lula eu sou. E o Lula e o Chico fizeram os 2 gols do jogo. Foram 2 pênaltis, 2 pênaltis completamente inaceitáveis. Não tinha VAR? Marcados por esse juiz ladrão, que é o Juca Kfouri. Tá? Ele que marcou os dois pênaltis. Foi 2-1 o jogo. Mas o gol que nós fizemos, o nosso time, foi marcado pelo Newton Tato, que é deputado federal do PT aqui de São Paulo, também um militante das causas ambientais. E o passe foi de quem? A assistência para o Newton Tato fazer o gol. Deixa eu imaginar. Foi deste humilde presidente socialista, uma cavadinha por cima do marcador. O Newton recebeu, fez o gol 2-1. Noticiado amplamente pela imprensa. Mas eu sou um perna de pau, Ricardo. Eu adoro futebol, sou aficionado por futebol, mas sou um perna de pau contumaz, uma das frustrações que eu vou levar para o resto da vida. Agora, tem coisa que você sabe fazer, coisa que você não sabe fazer na vida. Eu não sei jogar bola, mas eu gosto.
Você acha que você faz melhor política do que jogar bola ou jogar bola do que faz política? Não, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, se eu fizesse política como eu jogo bola, nosso partido não tava tão bem como ele tá, viu? Mandou bem, com toda certeza. Não, já falei aqui, o pessoal tá vivendo um bom momento, é um partido em crescimento, ainda falta pro partido um caráter mais nacional, ainda falta pro partido uma capilaridade social, mas inegavelmente, no último período, o pessoal cresceu, né? Inclusive quero deixar aqui para todo mundo que estiver assistindo a gente no podcast, feliz ao PSOL, vote no PSOL, acompanhe o PSOL, entra nas redes do Juliano, segue o Juliano, entra nas nossas, escolha um candidato a federal, escolha um candidato a estadual, espero que seja eu, e se empenhe no sentido de que a luta não está ganha, Lula não está eleito, Haddad não está eleito, né? E uma outra coisa que preocupa a gente, né? Você sabe muito bem disso, as pessoas, nós estamos vendo uma eleição muito polarizada, né? E é uma eleição muito polarizada, ela tende a trazer um foco para o executivo muito maior do que a eleição para os proporcionais, né? Então, às vezes as pessoas se preocupam muito com o Lula versus Bolsonaro, esquece um pouco até para governador, mas esquece mais ainda a questão do voto pro parlamento, né? E você não acha importante que a gente preste muita atenção no voto no parlamento, porque governar um estado como São Paulo, ou qualquer estado, mas o maior PIB do Brasil, ou governar o Brasil, é fundamental se livrar dos centrões espalhados pelo Brasil afora? Não, cara, isso é decisivo, é mais do que importante, é decisivo, porque vamos lembrar o que foi a gente não ter, em 2016, uma base de esquerda mais ampla na Câmara dos Deputados. Aquele show de horrores das declarações de voto, né? Exatamente. Com 172 parlamentares, a esquerda tinha barrado o impeachment da Dilma e evitado essa tragédia que nós vivemos no Brasil depois. Então, hoje, os partidos de esquerda e centro-esquerda, somados, estão em torno de 130, 135 deputados, tá? Então não falta tanto assim. A gente precisaria eleger mais uns 40 e poucos, 50 deputados para chegar aí nos 180, 185, é sempre bom ter uma margem, né? Porque sempre há trocas de partidos e tal. Nem todo mundo que se elege por esses partidos de esquerda e centro-esquerda é realmente comprometido com um projeto de transformação social, mas se a gente consegue chegar a 180 deputados, a primeira ameaça que a gente afasta é a ameaça de um impeachment canalha, como foi aquele da Dilma, feito contra Lula. Então, se a gente puder afastar isso, a capacidade do Lula e do governo de negociar com a Câmara já muda radicalmente, porque um governo que está sempre sob a ameaça do impeachment é um governo disposto a fazer muito mais concessões. Um governo que tem mais segurança em relação ao tema do impeachment, que a sua governabilidade, ela muda também a qualidade dela. Então, estou dando só esse exemplo aqui. E o mesmo vale pro governo do estado. Quer dizer, você imagina o que pode significar para São Paulo pela primeira vez ter um governador de esquerda e centro-esquerda, e esse governador não conseguir fazer nada ou quase nada porque tem uma assembleia dominada por bolsonaristas e tucanos. Então é muito importante que a turma preste muita atenção, escolha candidatos desse campo, dessa aliança, preferencialmente deputados e deputadas do PSOL, porque no caso do PSOL, Ricardo, é garantia, 100% de garantia. Você não vai ter deputado do PSOL votando barbaridade, você não vai ter deputado do PSOL abrindo mão de princípios, né? Nós tivemos recentemente aí já uma série de episódios em que os partidos de esquerda e centro-esquerda se dividiram, o pessoal votou unificado contra o impeachment da Dilma, o pessoal votou unificado contra o teto de gastos, o pessoal votou unificado contra as políticas de armamento, o pessoal vota sempre em bloco, porque tem muita identidade política na nossa bancada e porque tem compromisso genuíno, verdadeiro com a transformação social. Então, eleger deputados federais do PSOL, eleger deputados estaduais do PSOL é fundamental, e deixa eu fazer o testemunho aqui, vender o jabá do meu amigo Ricardo Alvarez. O Ricardo, além do trabalho excepcional que você tem, Ricardo, como vereador lá em Santo André, você é um lutador social, isso faz muita diferença. Você não é só um político com um mandato, você é um lutador social, um professor, alguém que tem uma tradição, uma trajetória na luta da educação, que conquistou um mandato.
graças a essa luta e ao reconhecimento das pessoas em relação a essa luta. Então você não é só uma pessoa que apareceu do dia para a noite e conseguiu se eleger vereador, você já foi vereador em outras oportunidades. Então também verificar o currículo das pessoas, né, para tomar essa decisão, para poder escolher o candidato e saber que está escolhendo alguém que não é só que se comunica bem, não é só que tem uma rede social divertida, bacana, legal, que faz um podcast com gente interessante e esperta, entendeu? Mas também que tem trajetória, que tem história. Ou seja, que a gente tente nessa eleição dar um pouquinho menos de relevância para a forma e um pouco mais de relevância para o conteúdo. Tenho certeza que se a gente fizer isso, nós vamos ter excelentes companheiros e companheiras nos representando na Câmara Federal e na LESP. Muito bom. Queria agradecer imensamente o nosso futuro senador de ter feito esse bate-papo aqui com a gente no nosso podcast Controvérsia. Vou te convidar em outras oportunidades, provavelmente vou te convidar para você bater um papo com a gente depois da eleição para dizer o seguinte: o nosso projeto aqui no Senado é fazer isso ou fazer aquilo. Então, nós vamos conversar mais para frente, porque eu tenho certeza que nós vamos levar essa eleição aqui em São Paulo, nós vamos levar a eleição no Brasil e nós vamos levar à frente, mais importante do que vencer a eleição, é levar à frente um novo projeto eu diria nem de construção nacional, mas um novo projeto de reconstrução nacional, porque o país está literalmente em frangalhos, destruído e dilacerado, tecido social, ambientalmente, enfim, o país está em frangalhos, então precisamos reconstruir, né? E quem vai fazer isso? A direita? Não, porque foi a direita que destruiu, né? Os conservadores destruíram. Quem vai ter esse papel é a esquerda, é o campo progressista. Então, a questão da eleição para o Senado é uma eleição importante, fundamental, né, porque vai ser um representante de um estado importante no país, e a gente sabe que o Senado é uma casa também muito conservadora. Então, eu tenho certeza que nós vamos levar essa parada. Juliano vai ser o nosso primeiro suplente de senador, Lula presidente, Haddad governador. Espero estar na LESP também. Vou te convidar para o nosso podcast de Controvérsia para mais um papo depois das eleições. Agradecer a tua participação e agradecer quem nos acompanhou e está acompanhando aqui nos nossos canais, nas nossas redes, e convido, né, todo mundo para entrar nas nossas redes, comentar, curtir, espalhar esse vídeo, espalhar os outros materiais da campanha, preencher o nosso formulário, assinar o nosso manifesto, contribuir financeiramente. A gente não vai pegar dinheiro de empresa, porque nem pode, nunca pegamos e não vai ser agora, vai pegar. Nós nos limitamos às contribuições do fundo eleitoral e das contribuições individuais, dos CPFs. Então, vem com a gente nessa luta. Essa luta não é só nossa, é uma luta coletiva de construir um outro país. Grande abraço e até o próximo podcast.